Olá pessoal, Pedro aqui novamente, e eu lembro que semana passada eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre conselhos que eu daria se eu tivesse no meu primeiro período, no meu primeiro ano no curso de psicologia, com a experiência que eu tenho hoje depois de 5 anos no mercado de trabalho. Essa pergunta, inclusive, foi feita por vocês numa caixa que eu abri lá no meu Instagram, uma caixa de perguntas. Se você acompanha o canal, eu peço que você me siga no Instagram também, porque eventualmente eu faço isso. E eu olho sugestões tanto dos comentários que vocês colocam aqui, quanto sugestões que vocês colocam lá para elaborar os vídeos para esse canal. E aí, como eu falei sobre isso, eu queria agora entrar numa pegada mais profissional em termos de tirar dúvidas de alunos de psicologia. Por isso, o vídeo de hoje vai ser sobre como fazer, ou como escolher, melhor dizendo, uma pós-graduação para você que é estudante de psicologia. Mas se você não é psicólogo ou estudante de psicologia, não sai agora do vídeo, porque muitas sugestões que eu vou dar aqui vão servir para você também, mesmo que você não seja da área da psicologia. Então assiste até o final, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Vamos nessa? Algumas pessoas, tanto no Instagram quanto aqui, quanto na vida real, né, me perguntam com uma certa frequência: Pedro, o que eu devo fazer, cara? Eu devo fazer um mestrado? Eu devo fazer uma especialização? Eu devo fazer uma residência? Eu devo me inserir no mercado de trabalho sem me preocupar muito com pós-graduação? O que eu devo fazer? E eu te digo o seguinte: depende. Depende dos seus sonhos e daquilo que você quer para a sua carreira profissional. Não existe aqui uma resposta certa ou errada, porque vai depender muito do teu perfil. Mas para você fazer uma escolha acertada, é muito importante que você conheça as características desses tipos de pós-graduação. Então, eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é um mestrado acadêmico, o que é um mestrado profissional, o que é uma residência e o que é uma especialização, para que você possa refletir sobre qual desses tipos de pós-graduação se encaixa melhor para o seu perfil. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem duas formas, basicamente, de escolher a sua área de especialização, o seu nicho profissional. A primeira forma é a forma mais romântica, que eu diria. Como assim? É aquela forma em que você escolhe realmente aquilo que você tem mais afinidade, mais paixão. Você às vezes está na graduação e você se depara com uma temática que você se apaixona e você pensa: caramba, quero muito trabalhar com isso aqui. Isso pode acontecer tanto para estudantes de psicologia quanto para estudantes de qualquer área. Mas existe também uma segunda forma de escolher a pós-graduação, que é basicamente a forma pragmática, que é você se especializar, você se pós-graduar a partir das necessidades do mercado de trabalho, a partir das primeiras oportunidades que você recebe ao se formar. Então, lembre-se disso ao longo do vídeo, porque vai fazer sentido. Forma romântica, escolho a partir dos meus gostos pessoais, e forma pragmática, escolho a partir das minhas necessidades de capacitação profissional, ok? Falando sobre a forma romântica, né, a forma de que, poxa, eu vou estudar, eu vou me pós-graduar naquilo que eu amo, eu acho interessante começar falando sobre o mestrado acadêmico. O que é um mestrado acadêmico? Mestrado acadêmico, também conhecido como stricto sensu, é um mestrado voltado para pesquisa científica. É um mestrado o qual o pesquisador ele aprende os métodos científicos de pesquisa, ele aprende a trabalhar com estatística, ele aprende a trabalhar com outros núcleos de pesquisa e outras universidades e outros pesquisadores do mundo todo. E aí ele tem que desenvolver artigos, ele tem que elaborar uma dissertação de mestrado, ele tem que defender essa dissertação ao término de 2 anos, e depois ele pode engajar para um doutorado que dura mais 4 anos, e ao término do mestrado e do doutorado, ele vai ter a possibilidade de criar um núcleo de pesquisa, um programa de pesquisa, e se filiar a uma universidade pública, estadual ou federal. Então, esse é o tipo de caminho, de percurso muito apropriado para quem tem aquele sonho de ser um professor universitário. Alguns cursos permitem que você seja professor apenas com mestrado. Na psicologia, isso é muito difícil. Eu realmente não conheço nenhuma instituição federal ou estadual hoje
que permita que só com mestrado você se torne um professor efetivo. Para todas, se não a maioria esmagadora, você precisa de doutorado. E aí quando você opta por fazer um mestrado acadêmico e um doutorado, você realmente está querendo seguir a jornada acadêmica, você realmente está querendo se tornar um pesquisador, um professor universitário. Quais são os prós e os contras? Vamos lá. Pró, você geralmente vai desenvolver uma área de pesquisa ou uma temática que você realmente tem paixão. Porque, convenhamos, é muito difícil você passar 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, desenvolvendo pesquisas com algo que você não gosta. Então é muito possível que você trabalhe com questões que você gosta. Qual é o ponto negativo? Justamente o tempo que se leva para você colher alguns frutos. Porque quando você é um estudante de mestrado ou de doutorado, você tem que ter consciência de que a sua profissão, por pelo menos 5, 6 anos, vai ser estudante. Você vai ser um profissional estudante pesquisador. Você não vai começar a ganhar dinheiro de verdade no programa de pós-graduação. Existem pesquisadores que não são bolsistas e que têm a possibilidade de trabalhar e fazer um mestrado, um doutorado enquanto trabalham. Mas convenhamos, é um pouco complicado, porque você tem que se dividir entre seu trabalho e a pós-graduação, que costuma ser mais leve do que uma graduação, mas ainda assim envolve muita coisa, envolve muita pesquisa, envolve muito tempo dedicado àquilo ali, beleza? Então a bolsa de mestrado e a bolsa de doutorado, elas não são muito pomposas, elas realmente servem para você se manter ou para você manter sua pesquisa. Então esse é o contra, sabe, gente? Se você quer uma carreira acadêmica, você tem que ter muito bem fixo na sua mente de que alguns frutos você só vai colher depois de um certo tempo, tá? E aí você vai poder realizar o sonho de ser um pesquisador e de ser um professor universitário. Tá gostando? Então peraí, calma, se inscreve aqui, não se esquece não, porque é se inscrevendo que você vai ser avisado semana após semana dos vídeos que a gente vai lançar aqui, ok? Agora, falando sobre as outras opções, né? Se você não tem esse sonho grande de desenvolver pesquisas numa determinada área da psicologia, se você não tem esse sonho de se tornar um cientista, né, um pesquisador, você pode optar pelo mestrado profissional ou lato sensu. O mestrado profissional, conhecido por lato sensu, diferentemente do mestrado acadêmico, ele não tem o objetivo maior de te tornar um cientista, um pesquisador, um professor universitário. Ele tem o objetivo de pegar as pesquisas e o conhecimento que está sendo produzido no contexto acadêmico e fazer com que você aplique isso na prática. Por exemplo, existem alguns mestrados profissionais de psicologia clínica que servem justamente para que você aprenda novos protocolos de atendimento para introduzir dentro do consultório. Então você estuda no mestrado protocolos para tratamento da ansiedade, da depressão, protocolos de atendimento de terapia em casal ou terapia de família, e aí você faz um trabalho de conclusão de curso, né, uma dissertação de mestrado, mas você não obrigatoriamente precisa estender isso para um doutorado, você não tem aquele viés mais de pesquisador mesmo, é um viés muito mais prático. É ideal para quem gosta desse meio termo entre pesquisa e prática, para quem gosta de pegar o conhecimento teórico e aplicar no mercado de trabalho. Então esse é um meio muito bacana para você se especializar. Além do mestrado profissional, lato sensu, que eu acabei de falar, você tem a opção de fazer MBAs, especializações e residências multiprofissionais. Os MBAs são especializações voltadas mais para o contexto organizacional, mais voltadas para a psicologia organizacional e do trabalho, porque envolvem essa questão mais administrativa, psicologia do consumidor, marketing, recursos humanos, etc. e tal. Então tem esse nome porque está muito voltada a esse contexto mais corporativo, esse contexto mais organizacional mesmo. Já as residências multiprofissionais, geralmente, são aplicadas à psicologia da saúde e ou hospitalar. Então você pode ver opções de residência multiprofissional principalmente em hospitais universitários. Geralmente uma universidade federal
tem um hospital universitário, porque precisa fornecer, né, serviços de saúde para a população, e utiliza-se disso para formar profissionais da medicina, da enfermagem, da nutrição e da psicologia. Então, geralmente, hospitais universitários promovem residências multiprofissionais. E aí é bastante interessante para quem tem interesse em trabalhar com psicologia comunitária, com psicologia da saúde, psicologia hospitalar, porque, mais uma vez, são pós-graduações mais voltadas para a prática profissional. Então, você vai desenvolver pesquisas, você vai ter que ler artigos, você vai ter que aprender coisas, mas sempre com o objetivo de aplicar isso nos atendimentos que você vai ter que fazer em saúde, de promoção e assistência em saúde mental. E existem as especializações. E aí, quando a gente fala de especialização, existem especializações para várias áreas da psicologia. Especialização em psicologia do trânsito, especialização em psicologia educacional, especialização em psicologia clínica, especialização em algumas abordagens terapêuticas específicas. Então, as especializações, de modo geral, elas tendem a ser mais objetivas, mais curtas mesmo, e sempre voltadas para a prática profissional. Então, recapitulando, se você quer algo mais prático, algo mais imediato e algo mais objetivo voltado para a prática profissional, talvez MBAs, especializações e mestrados profissionais e residências multiprofissionais sejam as opções adequadas para você. E aí você vai definir isso a partir do campo de trabalho que você quer para você. Se você quer a área da saúde, talvez uma residência seja interessante. Se você quer a área organizacional, talvez um MBA seja interessante. Agora, se você tem esse interesse, essa paixão por pesquisa, por desenvolver novas teorias psicológicas ou aprimorar alguns conceitos teóricos, talvez o ideal para você seja o mestrado acadêmico e a carreira acadêmica de modo geral. Um adendo importante: não ache que você deve escolher a carreira acadêmica apenas pela questão salarial. De fato, professores universitários têm uma estabilidade bacana, ganham bem, mas eles têm que dedicar muito tempo da vida deles desenvolvendo pesquisas. Não é somente dar aula, você precisa realmente produzir conhecimento científico. E se você não gostar, se você não tiver interesse em participar de uma iniciação científica quando você ainda está numa graduação, dificilmente você vai ter paixão pela carreira acadêmica, por um mestrado, por um doutorado. Eu acho importante citar esse fato porque eu vejo muitas pessoas querendo carreira acadêmica simplesmente porque tem um pouco de medo do mercado de trabalho. Mas apesar de ser desafiador, a carreira acadêmica também é desafiadora. É isso que as pessoas não entendem. Então é importante que você pondere se realmente você ama a pesquisa, você ama o desenvolvimento do conhecimento científico. Caso você prefira algo mais pragmático, mais prático, os atendimentos assistenciais, talvez seja mais interessante para você procurar algum trabalho mesmo após se formar, ok? Antes de terminar, eu queria só te falar mais uma coisinha. Às vezes, você vai ter a opção também, isso para mim é o cenário ideal, de fazer uma especialização unindo o útil ao agradável. E eu vou utilizar o meu exemplo pessoal, tá? Quando eu me formei, tive as primeiras oportunidades de trabalho na área da saúde, em hospitais, na atenção básica e na clínica. E aí eu escolhi uma especialização que, ao meu ver, era agradável, porque eu sempre gostei da área da neurociência e poderia agregar no meu atendimento e na forma como eu estava trabalhando nesses contextos, que é a neuropsicologia. Como eu já falei, eu não faço avaliação ou reabilitação neuropsicológica no momento, mas fazer essa especialização me deu um entendimento muito maior das funções neuropsicológicas e de como o sistema nervoso afeta os comportamentos dos indivíduos. Isso me ajudou a dar atendimentos psicológicos melhores, tanto no contexto do consultório, quanto no contexto do hospital e da atenção básica em saúde. Então, às vezes, pode acontecer isso também. Você pode escolher uma pós-graduação que você goste da temática e que, ao mesmo tempo, vai te ajudar a trabalhar melhor.
esse é o melhor cenário para quem não vai pela via acadêmica e vai pela via do mercado de trabalho. Gostou desse vídeo? Então eu vou pedir para você se inscrever, não esquece de se inscrever, porque toda semana a gente vai estar postando vídeos e vem coisa muito boa por aí. Eu vou convidar pessoas para falar sobre especialização, sobre pós-graduação, das mais diversas, e vocês que são estudantes de psicologia vão gostar muito do conteúdo que está vindo aí, tá bom? Não esquece e até a semana que vem.